Livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição 176, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, assim comenta e traz para os nossos dias esse momento contundente que ocorreu na sinagoga de Cafarnaum. Emmanuel nos fala a respeito da nossa realidade presente, desmanchando ilusões para aqueles que imaginam que basta acreditar, basta ter fé, basta buscar o Cristo e todo mundo será transformado mediante os nossos caprichos e as nossas vontades. A vontade é de Deus, a lei é de Deus e a lei é imutável. A boa notícia é que Deus deseja nos dar o reino dos céus. O próprio Jesus afirma: alegrai-vos, pois o Pai vos quer dar o reino dos céus. Então existe na lei uma fatalidade. Todos nós estamos destinados à felicidade, a participar desse banquete, desta festa espiritual no reino dos céus, onde teremos a vida eterna. Estamos eternamente na vida, sem fim na vida, mas ainda não conhecemos a vida eterna, a vida sem fim de felicidade suprema. Então, a nossa opção é agir, caminhar, obedecendo a lei, de acordo com a vontade de Deus, ou agir desobedecendo, contrariando, com leviandade, com rebeldia. E Deus deixa. Permite, porém, nos faz compreender, vivendo as consequências das nossas ações, o sofrimento que a desobediência da lei do Senhor nos traz a cada criatura, que a melhor opção é seguir a lei do Senhor. Essas leis são compostas de tal maneira que a matéria sempre se modifica e provoca circunstâncias para que a inteligência progrida, a inteligência evolua. Dentro do cristianismo, dos ensinos de Jesus, nas instituições religiosas, nos momentos atuais da vida, em que as tribulações do planeta Terra em que vivemos, encontramos, na maioria dos casos, doenças do corpo, dificuldades financeiras, desilusões com instituições, desafetos familiares. Pelas nossas aspirações humanas, vamos buscar o Cristo, as instituições religiosas, os livros sagrados, com a expectativa de ver estas causas, esses cenários modificados, satisfazendo as nossas aspirações. A saúde, a solução financeira, o entendimento familiar, as instituições dando
satisfação, orgulho. No entanto, nem sempre pode ser assim, porque existem variáveis que correspondem à justiça, existem causas anteriores, existe um destino, uma necessidade evolutiva de cada pessoa, cada família, cada instituição, de tal modo que o que ocorre sempre, sine qua non, é que toda a criatura é atendida por Deus naquilo que é necessário para a sua evolução. E isto nem sempre corresponde aos anseios. Muitas vezes a necessidade é a doença, é a dificuldade financeira, é o desafeto familiar, é a desilusão com as pessoas, com as instituições. E aí é duro ouvir isso. É que nem aquela injeção, tem que tomar injeção, dói, mas tem que tomar injeção, senão vai pegar doença, né? Lembra aquela circunstância da mãe com o filhinho, tem que tomar injeção. O problema é de quem puder ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Conclui Emmanuel desta maneira: vamos ver, dentro da época de Jesus, como Jesus se utilizou de um modo forte, de impacto, que justificasse aos judeus, aos seus discípulos que ouviam aquela colocação, dizer que isso aqui era muito duro. E vamos ver numa relação para a circunstância da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, e tirar muitas circunstâncias para as nossas reflexões. Estávamos em Cafarnaum, na sinagoga onde o local é conhecido, a única em Cafarnaum. Hoje temos a ruína de uma sinagoga de 300 anos após a vida de Jesus, que está construída no mesmo local, em cima, sobre as ruínas da sinagoga da época de Jesus. E existe até um espaço que é possível ver algo daquela sinagoga da época do Cristo. E a construção dessas ruínas, dessa sinagoga do 3º século depois do Cristo, utiliza parte do material da antiga. Como aqui na Casa Esperança, por exemplo, que tivemos várias reformas. Nós temos no piso aqui do solo, no chão aqui do salão. Tem uma parte que é da inauguração. Quando foi pegar o imóvel e reformar para começar a Casa Esperança em 1998. Aí depois foi ampliando o salão para lá, aí foi pondo o piso, né, em volta, fazendo como se fosse uma passarela. Então nós temos material de uma época, um material que veio sendo agregado, que foi utilizado, a parede, né, e assim vai indo. Então o local que se encontram essas ruínas, eles trazem uma emoção muito forte, porque é certo, não existe nenhuma dúvida, nenhuma discussão, não há como, porque é a única sinagoga, a parte antiga e aquela parte que foi reutilizada. Além do mais, Cafarnaum, de todos os lugares venerados, é o mais impactante, porque é o que menos sofreu a ação do homem. Aquelas ruínas estão quase que, né, daquela época. Pouquíssima coisa foi feito aqui e acolá. Então o local sendo todo destruído, estando tudo em ruínas, mas a vegetação, as ruas, as pedras, a proximidade do lago. E quando vamos fazer o estudo, a cidade de Jesus, imagina isso, onde mais teve ensino e cura. Então é um local que ficamos muito tempo estudando, vendo, tem muita matéria que é possível estudar em Cafarnaum e que ocorreu em Cafarnaum. Não é? Isso traz algo na emoção, naquela circunstância de compreensão do Evangelho e marca emocional em nosso espírito.
Jesus estava na sinagoga e era a sequência de alguns dias de algo que havia deixado os judeus atônitos. Jesus havia multiplicado os pães e peixes. E os judeus queriam proclamá-lo rei. Por quê? Imaginando assim, não precisamos mais pescar, colher o trigo, amassar o trigo. Com esse poder inexplicável, inacreditável, nos poupará um trabalho imenso. Mas Jesus se esquiva, conhecendo a posição deles, manda os discípulos de barco, sobe no monte e depois aparece em Cafarnaum. Eles cerceiam a circunstância, não encontram Jesus, recebem notícia que Jesus está em Cafarnaum, vão na sinagoga e perguntam para Jesus: mas como é que você chegou aqui? Jesus foi andando pela água do lago, do mar da Galileia. Uma passagem descrita no próprio Evangelho. Jesus caminha e encontra o barco dos seus discípulos e muda o destino que lhe havia indicado. Então, os judeus buscam Jesus para proclamá-lo rei. Mas Jesus sabe, porque eles estão atrás. E o que Jesus queria era a transformação moral da criatura. Jesus veio ensinar o caminho do reino dos céus. A necessidade, sine qua non, não tem jeito. A única maneira de ser feliz é fazendo bem, desenvolvendo as virtudes, dominando as imperfeições morais, conquistando o conhecimento, desenvolvendo a sabedoria. Um processo muito longo, gradativo. Por isso que o Espírito de verdade nos ensina: amai-vos e instruí-vos. É na moral e no saber. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, que o que eles queriam eram as facilidades materiais, as facilidades mundanas. Do mesmo modo, daquele que busca o Cristo, busca a instituição religiosa, a boa instituição religiosa, com aquela aspiração de ver os seus problemas resolvidos. Eu quero a minha saúde, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha afetividade correspondida, eu quero a minha instituição familiar, a família funcionando. E não busca a instituição religiosa, o Cristo, pensando assim: eu sou um espírito, eu quero evoluir como espírito para estar com Deus. Não. Às vezes, uma e outra coisa estão em paralelo, às vezes estão em conflito. O próprio Jesus nos ensina: aquele que não odiar pai e mãe, não é digno de me seguir. Porque se o pai e a mãe não estavam no caminho do reino dos céus, estavam em rebeldia, a opção é da criatura. Você vai acompanhar os rebeldes ou vai acompanhar os que desejam seguir no caminho em busca da evolução? É uma opção da criatura. Aí Jesus vai usar conceitos dos judeus que possuíam marcas na emoção com mais de 1000 anos. Jesus vai trabalhar naquele dia a dia deles, em que eles tanto tinham que observar na lei escrita, nos 613 mandamentos, os 365 negativos, os 248 positivos, mais a tradição oral, que basicamente regulamentava a vida diária. Mas Jesus vai trabalhar naquilo de uma maneira tão forte, é o momento mais forte em termos de palavra. Jesus quer destruir a rocha. Se você quer destruir uma rocha, você tem que pôr uma dinamite, provocar uma força enorme, explosiva. Esta rocha não é física. A rocha é o pensamento cristalizado, e do modo errado. O sentimento cristalizado, e do modo errado. Então você tem que entrar nessa rocha e colocar uma dinamite, explosivos, muito explosivos, e provocar aquela destruição, levar tudo aquilo em cacos, para depois construir adequadamente. É dura a palavra, mas nós
E muitos de nós temos essa rocha no nosso espírito. Nós trazemos sentimentos, conceitos, comportamentos da moral que estão cristalizados e que só com dinamite a coisa vai explodir, vai ter que destruir tudo para começar a reconstruir, né? É dura essa palavra. Tem gente que na gravação, deixa eu mudar esse negócio aqui, tem tanta palestra boa, que traz aquela coisa gostosa, ai que conversa boa, de sentimento maravilhoso, aí ele fica falando essas coisas aí, fica me perturbando, não é? É verdade, é a nossa realidade. Temos que refletir, fazer aquele balanço nas nossas ideias, nos nossos conceitos, na nossa moral, e fazer um exame. Onde é que será que se apresenta aí uma rocha, uma montanha solidificada e que está errado? São pensamentos logísticos que tem que vir tudo abaixo. São sentimentos que pertencem mais ao sentimentalismo do que ao bom sentimento. São vícios de sentimento. E que tem que ser tudo destruído. Então, como Jesus queria fazer isso, né, queria colocar um monte de dinamite, explodir aquela rocha, porque aqueles judeus interpretavam aquela lei escrita literalmente. E haja um material, né? 613 mandamentos tirados daquele texto, mais a tradição oral. Escolhiam a parte que lhe interessava e ficavam apegados, achando que estavam num bom relacionamento com Deus em virtude daquilo. Bom, por todos os estudos que nós já fizemos até agora, aonde é que Jesus tem que colocar aqui na mente? O que ele tem que usar na linguagem? O que ele tem que falar de tal maneira que ele vai mexer muito forte dentro do campo emocional dos judeus? Pode falar, fica à vontade. Vamos ouvir. Se fossem vocês que tivessem que fazer isso, eu vou criar uma imagem de comparação, que eu vou dar um abalo, o pessoal vai pular mesmo, né? Mas vai realmente, é uma coisa que eles não vão ouvir e achar que eles vão ficar alterados quando for falar usar esses conceitos e trazer essas ideias. Qual é o assunto? Vamos falar do quê? Do possível ou não processo de impeachment na política brasileira? O que era no dia a dia deles que poderia assim... Estamos com os judeus na sinagoga de Cafarnaum. Estudamos tanto juntos aqui, eu sei que vocês são tímidos. Por isso vocês não estão falando, mas que todo mundo sabe. Falar, por exemplo, da questão da alimentação, da carne, do que pode comer, do que não pode comer, do sangue. O sangue em primeiro lugar. Lembra do sangue? As causas de impurezas. Aquela mulher que tinha um fluxo há 12 anos, não podia dizer que estava com fluxo sanguíneo, no meio de todos aqueles judeus. O parto que tornava a mulher impura. Maria de Nazaré tendo que levar o menino Jesus para os rituais de purificação depois do parto. O que tem que pagar, o que tem que fazer. O sangue, onde a alma se manifesta, o sangue impuro. Até o alimento tem que ser tirado todo o sangue do alimento com lavagem de água, com sal, porque eles não podiam comer o sangue. Os animais que tinham que ser separados, o porco. Quem não sabe que os judeus na época do Cristo, de jeito nenhum, né? Os animais tinham que ser ruminantes, com casco fendido, peixe com escama. Já gastamos muitos minutos, a se somar tudo, dá horas e horas aqui, lendo o judaísmo na época do Cristo, e aquele rigor, toda a polêmica que causava os alimentos, nos dias das festas, ter que comprar o alimento de judeu, porque ia ter criado o animal, seu animal certo, o animal tem que ser morto da maneira certa, preparado da maneira, tudo dentro da lei. Então Jesus vai trazer exatamente os símbolos sagrados, a questão da alimentação, da carne, do sangue e do pão. E o maná do deserto, naquele lugar do templo que tem o pátio dos estrangeiros, depois só pode entrar judeu. Se passar do muro, do pórtico, eles matam a pedrada.
Primeiro o pátio das mulheres, depois dos homens, aí os sacerdotes, o altar do sacrifício, onde sacrificavam os animais. E aí a construção do lugar santo. O primeiro ambiente tinha o candelabro de 7 braços, a oferta queimada, o incenso e os 12 pães da proposição, um de cada tribo, representando uma de cada tribo dos judeus. Aí o véu, lembra do véu? Que só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. E segundo alguns estudiosos, amarravam uma corda no pé dele, que se ele morresse lá dentro, puxavam ele, que ninguém podia entrar lá. No dia do grande perdão, só uma vez por ano, né? O que tinha lá? 2 objetos lá dentro: a Arca da Aliança, com as leis que Moisés recebeu de Deus, e o maná do deserto. O que era o maná do deserto? A seiva do tamarisco. Naquele período de 40 anos de purificação, que o povo hebreu foi conduzido em busca da terra prometida naqueles desertos, né? Então, o tamarisco, com a alta temperatura do dia, evaporava, e o orvalho da noite caíam flocos. Como eles não conheciam esse processo, e eles viam aquela substância que vinha do céu, é como a questão do ciclo da água. Milhões de litros d'água estão evaporando nos oceanos. Nós não estamos vendo a água subir. Mas quando ela cai, todo mundo vê. Tem que abrir o guarda-chuva, vem a neve, vem o granizo. Então, para eles, era o pão que desceu do céu. Porque lá naquelas áreas que eles perambularam por 40 anos, eles não tinham a condição que eles tiveram no Egito. Aquele pão do trigo que moe, que assava o pão. O pão que desceu do céu veio da seiva do tamarisco, que inclusive ocorre até hoje, né? Os beduínos, eles comem, aparece ainda lá. Porque o calor continua, o tamarisco ainda está lá, continua a evaporação e continua aquele floco, que aqui está descrito como parece uma pérola. Eles moíam, cozinham e assavam. E tinham uma coisa mais adocicada, assim, que lembrava um sabor de mel. Então Jesus vai usar a questão do maná do deserto, que é o pão que desceu do céu para os judeus, e vai falar que é Ele, o pão que desceu do céu. Por quê? Porque quem comia o maná do deserto, morria. Mas quem comer dele, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, não vai morrer. Jesus não está falando de corpos. Jesus está falando de valores do espírito. Todo mal é transitório e todo bem é sem fim. Tudo que o espírito aprender, tudo que o espírito conquistar em moral, jamais tem fim. Eterno, sem fim. Então Jesus disse: se você comer do pão que desceu do céu, você não conhece a morte, você não tem fim, é sem fim. Mas o maná do deserto, que era aquela substância, que era o orvalho do tamarisco, você come e depois você morre. É uma questão de alguns anos, anos mais, anos menos, o corpo morre. O saber que Jesus traz, que é então agregado ao Espírito, e Jesus vinha ensinar de acordo com a possibilidade de compreensão daquela época, a questão do Deus único, da justiça, e veio acrescentar o amor, a misericórdia, a indulgência, e também anuncia que aquilo era para aquelas condições, que no futuro enviaria o Consolador. Promete o Consolador. Qual a função do Consolador? Lembrar o que seria esquecido, corrigir as interpretações humanas e desenvolver, dizer coisas que não poderiam ser ditas naquele tempo, que é exatamente o Espiritismo codificado. Veio corrigir, lembrar e desenvolver. Então Jesus já cumpriu a promessa que fez na época de Jesus de Nazaré. Já enviou o Consolador para a terra, que é a doutrina, a codificação, que continua evoluindo, sendo apresentada
pelos bons espíritos à medida que a nossa evolução vai se desenvolvendo. Então, eu vou ler um pequeno trecho para vocês terem uma ideia do drama, já sabendo as variáveis. Os judeus então murmuravam contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Eles não entendiam essa linguagem e diziam: mas como ele desceu do céu? Ele é filho de José, filho de Maria. Nós conhecemos sua mãe, seu pai foi carpinteiro, conhecemos seus primos, que eram conhecidos como irmãos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. O judeu daquela época ouvir falar isso, desta maneira, sendo o maná do deserto, objeto sagrado, que está lá no Santo dos Santos, no templo, era algo que não dava para ficar sentado. É completamente fora, né? É como imaginar assim, uma grande ofensa, uma coisa que mexe muito no campo emocional deles. Mas aqui está o pão que desceu do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que te darei é, aí Jesus ainda é mais forte, a minha carne, para a vida do mundo. E aí Jesus ainda diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não vai ter a vida eterna. Não é só pode ser, não é que não vai, é sine qua non, passa a ser exclusividade. Para ter a vida eterna, tem que comer a carne dele. Imagina com todos aqueles rigores alimentares, usar uma expressão dessa. E eles não conseguiam entender como comer carne humana, beber sangue humano. O sangue que estava relacionado com a pureza. Eles imaginavam que as impurezas, as imperfeições da alma estariam no sangue. Por isso era proibido. Então Jesus estava querendo dizer que era necessário o espírito se alimentar da doutrina que ele ensinava, com a pureza que ele ensinava. O conteúdo doutrinário é a carne e a pureza disso é o sangue. Os judeus começaram a se retirar. O Evangelho de João, então João anota que o que eles pensavam? Se levantavam e iam embora. E os que ficavam pensando: eu vou ficar, mas que é duro ouvir isso e ficar, continuar aqui é. Porque era um choque dentro, era uma coisa muito forte. E Jesus então convida eles, os seus discípulos, aqueles outros: vocês vão, assim, deixam eles à vontade, vocês vão seguir com aqueles que se vão, ou vão continuar? Deixa eles à vontade. Todos os 12 continuam com Jesus. Pedro disse: mestre, tu tens a palavra de vida eterna. Se formos, a quem seguiremos? Continuava sendo dura a palavra, mas eles iriam continuar seguindo Jesus. Nós temos dentro da codificação espírita, do Livro dos Espíritos, certas questões que realmente elas trazem um pouco dessa dinamite, dessa granada, dessa desilusão muitas vezes, né, dessa decepção das pessoas que buscam o contato com os espíritos, observam o que os espíritos ensinam. Vejamos, por exemplo, na escolha das provas. Pergunta 260. Como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? Porque tem pessoas que observam a família dela, ou a vizinhança, é tudo gente de má vida. E fala assim: mas você escolheu para nascer aí. Ele diz: de jeito nenhum. Você acha que eu escolher nascer cercado com pessoas de má vida? Se eu pudesse escolher, como Allan Kardec faz aqui seus comentários, né? As pessoas ser conde, né? As crianças iam querer ser pasteleiros e confeiteiros, porque naquela época das crianças, da época de Kardec,
A ideia era comer gostoso, pasteleiros e confeiteiros. Hoje as crianças iam escolher o quê? Ser jogador de futebol e modelo. Ganhar de milhões com a beleza física jogando bola, não é isso? Naquela época eram confeiteiros e pasteleiros. Quem que vai escolher nascer numa família, estar rodeado numa sociedade com pessoas de má vida? Os Espíritos respondem: é preciso que seja enviado a um meio onde possa passar pela aprovação que pediu. Pois bem, é preciso então que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, é necessário que ele esteja entre pessoas desse tipo. Que existem espíritos que já roubaram muito, e depois roubaram menos, metade, mas ainda não, depois metade da metade, mas ainda não venceram isso. Conforme as circunstâncias, ainda roubam, conforme a lei, conforme o escândalo, né? Aliás, isso lembra muito a nossa circunstância. Parece que atualmente a gente olha assim pela internet, né? Olha pela vida na rua, parece que cada um rouba o que está ao alcance. Quase todo mundo na Terra, desde as nações poderosas aos que estão na penúria. Todo mundo, quase todos, roubam o que está ao alcance. Deixar meu livrinho lá na praia, né? O livro espírita, ele tem mais chance. Mas deixa a sandália para você ver o que acontece, né? Rouba até cadeira e guarda-sol. O livro espírita até gosta, vamos lá para roubar mesmo. Aqueles que não podem roubar, aí eu já nem levo para a praia. Aqueles que já está preparada a matéria da palestra aqui, já nem levo para a praia. Agora, esse daqui é para roubar, deixo lá, tal. Bom, essa escolha do gênero de provas, eu fiz só, assim, uma lição de casa, estudar o livro dos Espíritos. Usufruto dos bens terrenos. Com que finalidade Deus colocou um atrativo no usufruto dos bens materiais? Usar os bens materiais da terra é bom? Ah, maravilha, dá prazer? Dá. Foi posto por quem? Por Deus. Tudo, né? O que tem gosto bom, o que tem gosto ruim, o que dá prazer, o que dá dor, tudo são leis de Deus. Deus permite, estão nas leis da natureza. Então pode, depende da circunstância, para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Em certos momentos, os Espíritos chegam a nos fazer pensar assim: a Terra tem que ser uma escola, hospital dos Espíritos, eles têm que nascer. Para nascer tem que haver a reprodução dos corpos. Se o trabalho físico da reprodução dos corpos não tivesse prazer, quem ia querer reproduzir os corpos? E atualizando com os métodos científicos que temos hoje, as possibilidades de impedir as reencarnações, vamos vendo que algumas sociedades, as pessoas dizem: mas eu não quero ter filho, porque isso vai dar despesa, vai dar trabalho, eu vou curtir a vida. Não é por um motivo nobre, por uma missão, por um projeto de evolução do espírito, pelo pão do céu. Não, é pelo maná do deserto, por desfrutar as condições materiais. Eu aqui, né, principalmente em alguns países lá na Europa, com toda essa malha de trem, né, com esse dinheiro que eu ganho, que maravilha, eu vou conhecer todos esses lugares, passear. Quando tiver muito frio na Europa, eu pego um avião, vou lá para o Rio de Janeiro, curto o carnaval no Brasil, né? Vou nas ilhas do Caribe. Então, eles dizem que se não houvesse prazer na alimentação, nós somos obrigados, quando vamos encarnar, o corpo tem que ter vitalidade. Como o corpo vai se alimentar? Deus nos colocou essa obrigação, tem que comer para viver. Então Ele colocou o prazer no alimento, o sabor. Mas junto com isso, Ele também coloca a condição da experimentação, da tentação, do bom senso saber o excesso e a escassez. Ou seja, vem um prazer pelo sabor, pelo prazer que a circunstância tem, vem um exercício para a inteligência.
a medida do bom senso. Onde está o excesso, onde está a escassez. Desenvolve a inteligência. Pode ter o prazer e ainda o desenvolvimento da inteligência. De aprender a usar como um meio e não como um fim. Estar sempre no controle e não ser controlado. E aí nós vamos lá para frente, saindo da questão 711, e vamos chegar na 907, a paixão. Uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é a causa do mal. Então a paixão em si mesmo não é um problema. E Allan Kardec faz os seus comentários comparando com um cavalo. O cavalo pode ser muito útil. Você monta e ele te leva para o seu destino, se você domina o cavalo. Mas ele pode ser muito perigoso. Se quem domina é o cavalo e você vai para onde ele quer, e ele é um cavalo selvagem, e ele vai te jogar no abismo, no precipício, ou vai te jogar fora, te pisar em cima. É o caso da paixão. Ela pode ser muito útil e te levar a você cumprir a parte que lhe cabe na sua circunstância evolutiva, visto que o espírito encarna com a obrigação de evoluir espiritualmente, ou seja, desenvolver a inteligência, conquistar o sentimento nobre, livre dos espíritos, e realizar a parte material no trabalho da criação que lhe cabe. Porque o universo inteiro trabalha para a criatura. Então a criatura tem que trabalhar para o universo. E o trabalho material sempre continua. Existia no mundo dos espíritos, existe aqui, nessa dimensão material, e vai continuar depois. Ele muda, é de dimensão vibratória, de circunstância que ele se encontra aplicado. Mas nós estamos vindo da matéria para um cenário material que vibra mais baixo, juntando os corpos, trazendo o nosso corpo espiritual, que no nascimento vai formatar o corpo carnal, e na morte a separação. O nosso corpo espiritual é de natureza material. Os cenários, os instrumentos. Até quando? Até sempre. O domínio dos espíritos puros é sobre a matéria, o fluido cósmico universal, que é um elemento material, que forma todas as coisas. E na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, nós vamos para um caso mais duro ainda, né? Duro aí com a doutrina espírita, com as nossas circunstâncias. Primeiro, que o jornal O Mundo, vou falar em português porque em francês eu não sei pronunciar, e os outros jornais da época falam espiritismo, dizem que era reunião espírita, que eram médiuns espíritas, mas eles não conhecem nada de espiritismo. Então eles não sabem a diferença e usam o termo de modo errado. Da mesma maneira que vivemos hoje. A gente sai por aí e vê lá o nome espiritismo colocado nas portas de certas instituições que não tem nada a ver com o espiritismo, nada. Com todo respeito, né? Elas estão lá com os nomes delas, do jeito, com seus cultos, seus rituais. Agora, o que faz dizer, não, mas como é que você diz o que é espiritismo, o que não é? Que critério é esse? Né? O critério é que quem criou a palavra foi Allan Kardec. A palavra não existia no mundo. Palavra nova. O Livro dos Espíritos começa assim: uma palavra nova para as coisas novas. É verdade que ele criou uma palavra muito parecida com uma que já existia. E que acabou, quase ninguém mais fala nela, que é espiritualismo. Espiritualista. Então o jornal devia dizer que eram médiuns espiritualistas, não médiuns espíritas. A instituição, mesmo tendo comunicação com as almas, com os mortos, devia dizer assim: centro espiritualista, isso, aquilo, aquele outro. E não centro espírita, porque lá dentro está tudo diferente do que está
a pesquisa de Allan Kardec. Allan Kardec fez uma pesquisa por mais de 1000 médios espalhados pelo mundo, mais aqueles que ele observa em Paris. Ele observa as leis da natureza. E para esse conjunto de conhecimento, desse trabalho de juntar as cartas, anotar o que os médios falavam que viam, o que os espíritos falavam pelos médios, pesquisar, observar, compreender essas leis, é que ele deu esse nome. Então o nome não pode ser usado de outro modo, né? É como a Mercedes-Benz deu lá o nome para aquele carro Mercedes, sabemos, BMW, são carros, né? Aí eu pego um carro popular, né? Não vou falar o nome da fábrica, um carro e chama aquilo de Mercedes-Benz. Mas peraí, isso é só um carro. Mercedes-Benz é aquele carro daquela montanha, é outra conversa, banco, câmbio, desempenho, é outro mundo, você está chamando, né? Entendeu como é que é? É assim. O fato, o que ocorre num casal de idosos, e já com uma distância de idade muito grande, a mulher tinha 62 anos, o homem tinha 80. Uma diferença grande, mas era um casal de idosos. Eles foram se comunicar com os espíritos, e os espíritos disseram para eles que era melhor eles se suicidarem, que eles iriam desfrutar de uma alegria no mundo espiritual muito melhor do que aquela vida penosa que eles estavam tendo na Terra. Olha como está no jornal. Não falaremos das questões de toda espécie cuja solução era pedida aos espíritos naquela casa. Casa de quem? Desse casal, dessa senhora de 62 anos e do seu marido de 80. Eles reuniam as pessoas e faziam suas preces e faziam suas comunicações, o seu relacionamento com os espíritos. Era um centro espírita? Não, era espiritualista. Porque o modo, o jeito que eles se relacionavam, o que eles conheciam, o que eles pensavam, era completamente diferente do que Allan Kardec tinha verificado na sua pesquisa. Mas os jornais ignoram, porque eles não estudaram, eles não conhecem o conteúdo da doutrina. Então qualquer comunicação com espíritos, eles chamam espírita, quando deveriam falar espiritualista. Bom, os que conhecem aqueles dois velhos de longa data e os seus sentimentos sobre religião, jamais ficariam surpreendidos com as cenas que ali podiam produzir-se. Estranhos a toda ideia cristã, tinham se atirado à magia, passando por mestres hábeis e consumados. Um e outro estavam convencidos, desde algum tempo, que os espíritos os induziam vivamente a deixar a terra, a fim de gozar as delícias maiores no outro mundo, no mundo supraterrestre. Não duvidando que assim fosse, consumaram o suicídio, com o maior sangue frio e um grande escândalo na cidade de Tours. Nós vamos ver então a circunstância das aberrações, relacionando tanto o jeito deles, a maneira deles pensarem e buscarem, com as suas interpretações, as suas doutrinas, lembrando a circunstância em que Cristo ensinou na sinagoga de Cafarnaum, com aqueles judeus vinculando Deus estar satisfeito com eles, de acordo com o animal, come e não come, come e não come, mata desse jeito, prepara daquele, peixe assim, com escama, sem escama não, sangue impuro, as mulheres, os perigos, as pessoas doentes, feridas, as chagas, até o levita e o sacerdote viram a pessoa caindo no caminho de Jerusalém para Jericó, na parábola que Jesus compõe, porque ela tinha chagas, em ferida. Eles seguiram adiante. Se tocasse numa pessoa com sangue, ficariam impuros, ritual de purificação. Só o bom samaritano encontrou um jeito, lavou a ferida do sangue, enfaixou, não tocou no sangue. Jesus se utiliza do preconceito. Tocar o sangue torna alguém impuro? Os médicos que estão fazendo um bom serviço não estão se aproximando de Deus? Não estão mexendo no sangue? Qual a diferença se o animal tem alguma parte de sangue na parte que estamos nos alimentando dele?
Ou foi tirado todo o sangue do corpo do animal? Qual a diferença entre amar e perdoar? O vício da bebida, das drogas, matar os outros, roubar o patrimônio público. Onde é que está realmente? Cadê as dinamites? Né? Mas isso é a lição de casa. Nós vamos ver as nossas. Né? Bom, eu separei nessa matéria aqui, que é longa, os pontos principais em relação ao comportamento desse casal e à codificação espírita. Ao que os jornais noticiaram e o que os espíritos nos ensinaram. Esse casal, segundo o jornal, era completamente estranho à ideia cristã. Ora, como é que podia ser espírita e não ser cristão? Isso é totalmente impossível, porque o espiritismo é totalmente cristão. A moral do espiritismo é a moral de Jesus. E tudo que Jesus ensina não tem talismã, não tem horóscopo, não tem superstição, não tem sinal cabalístico. Aonde aparece no ensino de Jesus sinal cabalístico? Um sinal. Nenhum. Nunca, jamais. Superstição em relação às coisas, aos objetos, dando poderes ou tirando poderes dos objetos? Não. A doutrina de Jesus é toda moral, é comportamento, é pensamento logístico e sentimento. Isso é que te aproxima de Deus agora ou adia essa aproximação, faz um desvio, mediante um sofrimento. Né? Então, se era espírita, era cristão. Depois, a questão de qualquer pergunta. Allan Kardec nos traz de modo muito claro, no livro dos Médiuns, perigos e inconvenientes da mediunidade. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Esse casal fazia todo tipo de perguntas. Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque conforme a pergunta que a pessoa faz, os bons espíritos se afastam. Se aproximam os maus, os levianos, e eles respondem tudo. Respondem a data do fim do mundo, respondem como faz nascer cabelo na cabeça do careca, como ganhar na loteria, tesouros ocultos. Ele responde tudo, tem resposta para tudo. São maus espíritos. Eles querem fazer comércio com os interesses humanos. Eles não têm a dor da palavra. Eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas eles têm segundas intenções. O papel dos bons espíritos, onde Deus permite que os bons espíritos se comuniquem com os homens, é para trazer instrução dentro da nossa faixa evolutiva. Quando a pergunta de Kardec era a respeito de uma questão que não era para a nossa fase evolutiva, eles falavam, não, isso vocês não podem compreender, não tem faculdade da inteligência. Muitas vezes eles diziam, isso também nós não sabemos, também estamos perguntando, porque eles também não sabem tudo, eles estão longe de chegar à perfeição que já se encontra Jesus. Eles só possuem conhecimento algo maior que o nosso. Eles ainda não têm aquela faculdade que coloca face a face com Deus. Não, eles estão bem mais adiantados, ou mais adiantados do que a nossa condição de evolução. Mas ainda possuem muitas perguntas. O livro Consolador, Emmanuel responde muitas vezes, isso eu também não sei, eu estou com essa teoria, isso também não sei. Muitas vezes a nossa linguagem não está adequada. De qualquer maneira, o papel deles, permitido por Deus, é trazer o ensino moral, o auxílio para o desenvolvimento das virtudes, para o combate das imperfeições. Não é mudar o nosso gênero de prova. O bom professor não resolve a questão do aluno. Ele explica para o aluno aonde ele vai encontrar e aprender para o aluno resolver a questão. Os bons espíritos não têm o papel de resolver as pendências, os problemas, as dificuldades da prova da nossa existência. Eles têm o papel de nos dar força, apoio, torcida, dica. Nós é que temos que fazer o trabalho. Temos que saber sintonizar, aproveitar e fazer o trabalho. Então, muitas vezes, o sofrimento vai continuar
como ele estava. Eles vêm ajudar você a bem sofrer e não ter que repetir de novo o sofrimento. É dura a palavra, né? Nem é bom falar, porque cada vez que eu falo isso, metade vai embora. É assim, metade vai embora, mas Jesus falou na sinagoga. Emmanuel trouxe a comentário no livro Caminho, Verdade e Vida. E é assim que nós estamos inseridos nesse processo evolutivo. Nós temos essa necessidade, é para nós. As dinamites também são necessárias na nossa estrutura. Essa não é lição para um outro mundo, é para o nosso mundo. Isso não é compatível no mundo dos espíritos felizes. Eles já passaram por isso, mas eles evoluem só nascer. Eles não possuem erros de logística, séculos e séculos cristalizados. Eles não estão em problema com talismãs, com processos supersticiosos, com sinais cabalísticos, relacionando a evolução com a alimentação. Evidentemente que não estamos falando judiar dos animais. Estamos respeitando os animais, o meio ambiente, os processos ecológicos. Mas aquela interpretação literal, aquelas práticas exteriores, quantos conceitos totalmente equivocados. Depois, a questão do suicídio. Ora, é enorme o testemunho dos espíritos que mostram que o suicídio sempre leva a um estado de maior sofrimento. Não existe um único caso, um único testemunho dos espíritos que a criatura comete o suicídio e fique igual, ou melhor, sempre fica pior. Vem acompanhado da seguinte informação, que este estado que piora, que o sofrimento que é agravado, não é eterno. Ele é temporário. Ou seja, o Espiritismo deixa muito claro que se você está passando uma dificuldade enorme, é um mal transitório. Se você comete suicídio, o mal, o sofrimento fica ainda maior. E o transitório um pouco mais longo. Antes de se matar, está sofrendo e vai sofrer por X anos. Cometeu suicídio, vai sofrer mais e por mais anos. Mas não para sempre. Vai ter a recuperação, a oportunidade, vai aprender a fazer escolhas. Nós estamos destinados pelo Criador a aprender a fazer escolhas. Então, se esse casal fosse espírita, quando os espíritos falaram que o suicídio ia resolver o problema deles, né, eles iam dizer, não, vocês são maus espíritos, vocês são ignorantes, nós sabemos que não é assim, vem nos enganar. Nós temos que ter o auxílio dos bons espíritos. Eles têm que aprender a se relacionar com os espíritos. Eles estavam totalmente leigos. Depois, como a matéria naquela época não tinha o jornal, não tinha televisão, não tinha o rádio, não tinha internet, o que existia era a correspondência. Como esse fato trouxe um grande escândalo em Tours, lá na França, escreveram para Kardec, ele recebeu um monte de correspondência. Inclusive, ele recebeu uma correspondência de um centro espírita mesmo, de Tours, que falaram assim para Kardec, olha, caro mestre, amado mestre, esse casal esteve aqui, completamente por fora, com as suas ideias, seu espírito de sistema, seu jeito. Não aceitamos eles uma única vez no nosso grupo, porque eles não tinham condições favoráveis para o trabalho de modo algum, nem para assistir, nem para nada, totalmente fora, né? Eles não tinham, então, o único centro realmente espírita já havia escrevido para Kardec falando da circunstância desse casal. E também um outro que fez uma pesquisa, que foi nos laudos da justiça, do promotor, e escreveu para Kardec dizendo assim, esse casal, antes de vir para Tours, já havia tentado suicídio 3 vezes. Não foi a primeira vez, essa é a vez que deu certo. As outras 3 vezes da tentativa do suicídio não deu certo. E eles vieram de um lugar e eles tinham uma grande fortuna. Houve uma tragédia, eles perderam metade da fortuna. Depois houve outra tragédia, eles perderam a segunda metade. E agora eles estavam na penúria. Então, a realidade
é que eles já tinham cometido a tentativa de suicídio e estavam passando uma fase financeira, assim, indescritível, né? Uma circunstância, como se relacionavam com os espíritos, eram espiritualistas, como estavam longe da moral do Cristo, das ideias cristãs, como não sabiam se relacionar com os espíritos, aí acabaram sendo envolvidos e, naquela circunstância literal, naquelas suas ideias, nas buscas das suas aspirações. Quer dizer que então, se eu tirar a vida do corpo agora, eu vou estar muito bem na vida espiritual, vou estar nas delícias dos reinos dos céus, e cometer um suicídio. Qual que é a sequência? Imaginemos a aflição da separação do corpo espiritual em relação ao corpo carnal deles. A deformação no corpo espiritual. O quanto eles adiaram. Por quê? Deixaram Cristo. Quando Cristo disse, como falou na sinagoga de Cafarnaum, como fala conosco, eu sou o pão que desceu do céu. Se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, não terás a vida eterna. Deixaram Cristo. É dura essa palavra. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.